Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Esta noite eu quero falar sobre a excelência de Deus. Deus é eficaz. Diga comigo, Deus é eficaz. Diga comigo, Deus é eficiente. Diga comigo, então Deus é excelente. Amém? A excelência de Deus, a perfeição de Deus. Um Deus que é trino, um Deus que é triuno, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é excelente, um Deus que trabalha, um Deus, como diz Isaías 64, que trabalha, que desde a antiguidade não se viu, ouviu ou percebeu um Deus como o nosso. É muito bom a gente poder dizer, né? Um Deus como o nosso. O meu Deus, diga aí no teu coração, meu Deus. Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Sabe, o teu Deus, o meu Deus, o Deus de toda graça, o Deus fiel, Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Eficácia fala de resultado, eficiência fala de um processo. Contudo, Deus é um Deus de processo e de resultado. Então Deus é um Deus excelente. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que cuida de passo em passo, nos leva a viver de fé em fé e nos ensina com o seu poder, com a sua glória, como recebemos agora no louvor, manifestação poderosa do Espírito Santo, andarmos de glória em glória. E assim que nós temos que conduzir a nossa vida, de glória em glória, de glória em glória. Primeiro temos que passar pelo passo, passar pela fé. Então a excelência de Deus nos ajudará a compreender, a vencer os desafios que cada etapa da vida nos faz passar. Contudo, a escola de Deus é gostosa, porque Deus em nenhum momento Ele nos coloca em prova para nos reprovar. Sabe aquela prova que você sabe que vai passar? Mesmo que você possa errar, Deus quando coloca a gente em prova é para nos aprovar. E as pedras no meio do caminho não é para nós tropeçarmos, é para nos fazer crescer. Deus quando nos leva ao deserto é porque Ele quer falar o coração. Quando aquele povo de Israel estava num bem bom da vida, não estava ouvindo mais Deus, Deus falou, eu vou levá-los ao deserto. Mas Deus não falou, eu vou levar ao deserto porque eu quero castigar e eu quero destruir o meu povo. Deus falou, não, eu vou levar ao deserto porque eu quero falar ao coração. Quando eles deixarem de ver as coisas deles e me ouvir e aprender a obedecer novamente, eu levo de novo eles para a bênção. Muitas vezes Deus nos coloca em problemas, irmãos, em situações para nos treinar, nos forjar, nos capacitar, nos tratar, nos ensinar. E depois que nós aprendemos toda a lição do processo do deserto, Ele nos leva de novo à terra prometida. Assim foi com o povo, assim foi com o povo de Deus. Nada mais importante eu vejo na minha vida e na tua vida do que deixarmos o nosso coração sermos tratados por um Deus excelente, amém? Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, se você achou, diz amém? Amém? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. É o coração que traz luz ao conhecimento, é o coração quebrantado que Ele não despreza, é o coração que Deus quer trabalhar, a partir do coração. Provérbios 4:23, sempre cito, acima de tudo, de todas as coisas, guarda o coração. O coração é o propósito de Deus, Ele quer trabalhar com o coração. E através do teu coração e do meu, quando entendemos o propósito de Deus, Ele ilumina o nosso conhecimento e nos dá visão. Olha que interessante, nos dá visão da face de Cristo. Eu vejo que muitas pessoas estão olhando só o problema, ainda não estão vendo Jesus. Você tem que ser tratado. A Bíblia diz que o homem quando passa por prova é assim como um homem que vai polir a prata. Quando você pega uma prata bruta, ela é muito fosca, você não consegue se ver nela. Mas quando ela passa por um processo de polimento, ela vai ficar no ponto. E quando uma pessoa que pule a prata sabe que a prata está pronta? Quando ela consegue ver na prata a sua própria imagem. Quando nós temos conhecimento, quando a luz de Cristo, a palavra de Deus, abre a nossa visão, abre o nosso coração e nos dá entendimento, nós não podemos ver mais o problema. De fato nós temos problema, passamos por problema, mas nós não podemos ver o problema, nós temos que ver a imagem de Jesus em nós. Muitas vezes o rosto de uma pessoa resplandece um problema. Você deve ver todo dia alguém na rua com a cara de triste, alguém na rua com a cara de amargurado, alguém com a cara de decepcionado. O rosto do cristão, e mesmo ele passando por problema, tem que refletir a imagem de Cristo.
Ele tem que trabalhar, ele tem que entender a história da prata e pedir para o Senhor trabalhar no coração dele, até o ponto que ele veja dentro dele a prata, ele veja dentro daquela prata o seu próprio rosto de uma forma perfeita. No meu livro, num dos pontos eu falo sobre isso. Nós precisamos ver dentro de nós o agir de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus está agindo. Nós precisamos acreditar que Deus é excelente, que Deus tem um propósito, que Deus é santo, que Ele é poderoso, que Ele tem o seu modo de agir. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Meu querido, nessa noite receba. Minha querida, nesta noite receba tudo aquilo que Deus reservou para a sua vida, tudo aquilo que Deus planejou para o seu coração. Não permita ser roubado, não permita perder o teu coração de receber aquilo que o Senhor, através do seu Espírito, da sua graça, da sua misericórdia, preparou para a sua vida. Permita com que o Senhor faça com que esta noite você fique mais parecendo com Jesus, e você olhar para você, você possa ver dentro de você a imagem de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Versículo 7, temos porém este tesouro, corpo, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É tesouro, mas é de barro, para provar que dependemos desse Deus. É tesouro, é muito abençoado. Tesouro é uma coisa cara. Tudo isso aqui é comprado por um alto e precioso sangue, mas tudo isso aqui é vaso de barro. Tudo isso aqui é limitado. Isso é para mostrar a nossa limitação. Isso é para mostrar que nós dependemos de Deus. Isso é para mostrar que nós precisamos de Deus. Isso é para mostrar que quando uma coisa na minha vida dá certo, é porque Deus está no controle. Quando uma coisa na minha vida dá errada, é porque eu estou no controle. Muitas vezes nós temos a tendência de assumir o controle, e quando nós tomamos o controle, as coisas começam a dar errado. O barco começa a afundar, o problema começa a chegar, a dívida começa a aumentar, o problema familiar começa a aumentar, a ofensa dentro de casa começa a aumentar, porque você está no controle, eu estou no controle. Mas quando Deus está no controle, nós sabemos que o tesouro é de barro, mas a excelência é de Deus. E quando nós reconhecemos, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, assim como a corça anseia por águas, eu dependo de Deus, eu preciso da palavra, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Deus Pai, eu preciso do ensinar, eu preciso ser tratado. Eu não sou nada, e eu vou me humilhar, porque eu sei que em tempo oportuno Ele vai me exaltar. Eu dependo dEle, eu preciso dEle, quando eu reconheço que eu preciso dEle, Ele começa a me levantar. Ele começa a me erguer, Ele começa a me restaurar, como aquela porta de Israel, a porta do monturo. Neemias foi lá restaurar. O que quer dizer monturo? Lixo. Das portas talvez foi a mais difícil dele restaurar. Por quê? Porque o lixo muitas vezes faz parte da nossa vida, e nós só podemos restaurar alguma coisa na nossa vida quando a gente põe o lixo para fora. E aquele lixo, aquela porta foi a porta mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós pegamos lixo, estou falando a respeito de alma, e guardamos dentro de nós. Pegamos muitas vezes a soberba, o orgulho, achando que a gente pode alguma coisa, situações a gente vai trazendo para dentro de nós. Tudo isso é lixo que a nossa alma vai absorvendo, é lixo que nós vamos tomando para dentro de nós, é lixo que vai impedindo a restauração dessa porta da nossa vida. Esse texto me ensina algo, me faz lembrar de Neemias, me ensina que eu e você temos que depender da excelência de Deus, depender do poder de Deus, depender do agir de Deus, depender de Deus. O mundo está em crise, mas eu declaro, você está em Cristo, você depende de Deus, você não depende do governo, você não depende do homem, você não depende da economia, você depende de Deus, eu dependo de Deus. Em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades estão supridas. Depender de Deus é dar um passo. E esse passo muitas vezes é desafiador, como sempre tenho dito. Você está no barco, é um passo só que te pede de andar no mar, mas é necessário dar o passo para você andar por sobre as águas. Se você não der esse passo, você nunca vai conhecer a excelência de Deus. Você vai ter sempre o tesouro de barro, você vai ter sempre o tesouro, sempre será um tesouro, mas vai ficar um tesouro, vai ficar um tesouro, vai ficar um tesouro, mas nunca você vai experimentar a essência do tesouro, a essência de você descobrir como é depender de Deus. Depender de Deus vale a pena, depender de Deus vale a pena. Quando eu dependo de mim é muito fácil, quando eu dependo de Deus é difícil, mas depender de Deus vale a pena. Faça com que a tua vida, em todas as áreas, dependa de Deus. Dependa de Deus.
Dependa de Deus, dependa de Deus, aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar em Deus, meu querido, aprenda, minha irmã, a entregar no altar de Deus essa situação que está amargurando o teu coração. Talvez se você chegar angustiado aqui hoje, leva para casa o renovo, não leva para casa essa angústia, deixa no altar de Deus, dependa de Deus, dependa do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Depender de Deus é fazer menção do nome do Senhor, não é na nossa força, é na força do Senhor, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor, não é como eu quero, é como Ele quer, não é como eu penso, é como Ele pensa, não é como eu planejei, é como Ele planejou. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E Paulo nos ensina o fruto disso, versículo 8, em tudo somos atribulados, ou seja, a tribulação faz parte, mas não angustiados, perplexo, passar por isso faz parte, mas não desanimados, perseguidos, perseguição faz parte, mas não desamparados, abatidos, também faz parte, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, amém? E assim nós, está falando de eu e você, de você e de mim, que vivemos, quem está vivo diz amém, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Por quê? Porque Ele quer nos reprovar? Não. Para que, olha a lição, não é porque, é para que a vida de Jesus se manifestasse também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Quantos têm fé no Senhor? Diz amém. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que está em mim está em você. O Espírito Santo está em mim, abençoa, o teu Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você, abençoa, o Espírito Santo está em mim. O que eu creio, você crê, porque temos a mesma fé. E olha o que ele diz aqui: e temos, portanto, a mesma fé, como está escrito. Essa palavra está escrito tem poder. Se está escrito, está garantido. Diga comigo, está escrito, está garantido. Sabe, querido, está escrito é uma resposta para você vencer as tuas tentações. Está escrito é uma resposta para você confiar mais na excelência de Deus. Porque, querido, quando eu dou resposta, você dá resposta, ela não tem muito respaldo e talvez pouca credibilidade. Mas quando eu declaro, está escrito, eu não estou dizendo o que o Paulo pensa, mas o que Deus pensa. Quando você declara está escrito, você não está dizendo o que a Laísa pensa, é o que Deus pensa. Prova disso, Mateus 4, Jesus foi tentado pelo Espírito e conduzido ao deserto. E ali o diabo o tenta. E o tenta 3 vezes. E as 3 respostas ele diz o que ele quer? Não, ele diz, pois está escrito. O diabo vem com outra proposta. Está escrito. Outra proposta. Está escrito. A palavra não volta vazia. A palavra nos faz conhecer a fé através do Espírito, através da crença, porque quanto mais ouvimos a palavra, mais cresce a nossa fé e nos faz reagir no poder da palavra. Porque hoje você passa por um problema e tem pessoas que dizem o que pensa, o que acha. Não, nós temos que aprender mais de Deus e dizer, está escrito, só a Deus adorar, só a Ele servirá, como Jesus diz, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é verdade? A gente está dizendo aqui, está escrito. Diga comigo, está escrito. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aqui eu vejo também, para conhecermos a excelência de Deus, uma das melhores formas para orar. Orar a palavra. Orar a palavra. Quando o Paulo ora, eu tenho uma mensagem só sobre isso. Eu vou pregar um dos domingos sobre isso. Quando o Paulo ora, o que o Paulo quer, dura 4, 5 minutos. Mas quando eu oro a palavra, consigo orar 2 horas. Quando eu oro no Espírito, eu oro a palavra. E quando eu oro a palavra, eu oro a resposta. Quando eu oro o que eu quero, eu não tenho a resposta, eu tenho argumento, tenho perguntas, questionamentos, mas quando eu oro a palavra, eu tenho a resposta. Quando ele diz aqui, eu creio, por isso eu falo, ele estava dizendo assim, aquilo que eu estou falando é garantia que vai dar certo, porque eu tenho certeza que está escrito e a palavra não volta vazia, me garante que aquilo que está aqui é promessa de Deus para a minha vida, eu vou orar essa palavra, eu vou declarar e no mundo espiritual vai acontecer. A melhor forma de interceder por alguém está aqui.
Não é você orar dizendo o que eu quero, o que eu penso, é você orar a palavra. Então você, quando orar pelo teu parente, não vai mais orar dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja salvo, ele seja salvo, abençoa. Você vai orar: Senhor, a tua palavra diz que há um plano de salvação sobre minha família. A tua palavra diz isso, isso e aquilo. Eu declaro que o meu filho será salvo. Eu declaro que minha família será salvo. Eu declaro que aquela situação da minha vida será transformada. E então, quando a gente ora a palavra, a gente conhece mais a Deus, o Espírito está em nós, ativa a palavra, traz revelação à palavra, a gente profetiza, a gente declara, e aquilo que está na palavra pula para o nosso coração, e o nosso coração joga para Deus. E no mundo espiritual a concordância entre a palavra, a oração e Deus. Então aquilo que eu oro tem respaldo, aquilo que eu oro é porque eu creio, aquilo que eu oro tem fruto, aquilo que eu oro é credenciado no céu. Então quando eu oro a palavra, os milagres acontecem. Quando eu estou angustiado, eu não vou orar: Senhor, me cura. Eu vou orar: Senhor, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, eu estou aflito. Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo. Eu sou justificado, eu tenho paz com Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra me ensina que muitas são as aflições do justo, mas o livra de todas. Tenho certeza, Deus, que essa angústia que eu estou passando, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai trabalhar comigo, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me resgatar. Então quando eu oro a palavra, eu oro a resposta. Quando eu oro a palavra, eu oro o milagre. Quando eu peço na palavra, eu peço o milagre. Quando eu vivo a palavra, eu vivo o milagre. Quando eu ando no milagre. Quando eu como no milagre. Quando eu estou em família, eu estou no milagre, porque a palavra de Deus me faz conhecer a excelência de Deus, me faz conhecer o processo, que é a eficiência, me faz conhecer a eficácia, que é o resultado. Então eu conheço Deus, e quando eu conheço Deus, eu tenho chuva. Que chuva? De bênção, colheita. Minha vida vai viver colheita, a tua vida vai viver colheita. Eu profetizo, em nome de Jesus, esta noite, a tua vida vai viver grandes colheitas. Oséias 6,3 me garante isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a tua vinda é certa, como chuva serôdia que rega a terra. Você é terra de Deus, o diabo não pode tocar a tua vida, a bênção virá, você vai prosperar. Portanto conheça, porque o povo que conhece o seu Deus, em Daniel fala sobre isso, se tornará forte e fará proezas em nome do Senhor. Conhecer a Deus, e conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. Eu vou conhecer a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, ele diz, João 14,6, eu sou a verdade. O que é verdade? Verbo, revelação, eu sou a vida. João agora 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quando eu oro a palavra, eu oro pelo verbo, eu oro pelo aquele que é o Deus, que é o alfa, princípio, o ômega, o fim, o primeiro e o último, o que tem poder sobre todas as coisas. Então o milagre acontece. Esse versículo 13 salta aos meus olhos dessa forma, de eu conhecer a Deus orando a palavra, conhecendo a palavra. Então quando eu paro para orar lá na minha casa, eu vou orar, eu não vou orar 5 minutos, vou dizer: não tem mais que orar, já orei tudo, agora eu vou fazer outra coisa. Não, eu vou orar a palavra, eu vou pôr um toca-CD, eu vou ouvir louvor, eu vou ligar o meu celular, eu vou ouvir música, eu vou ouvir um louvor lá no YouTube, eu vou baixar uma música, eu vou adorar o Senhor, eu vou contemplar. Eu chego em casa, pego esses cânticos, eu ouço de novo, eu sou ministrado de novo, o culto continua na minha casa, eu vou ler o que o pastor leu de novo. Na minha semana eu vou ministrar para mim o que foi ministrado na igreja, eu vou ministrar para minha família o que foi ministrado na igreja, eu já vou pôr em prática, eu vou orar a palavra. E aquilo que você pensava que era 5 minutos com Deus, você vai ver que vai passar horas e horas. Você vai ter o teu compromisso e vai dizer: Senhor, mas eu quero mais da tua presença, eu quero orar mais, eu quero orar mais. Nós oramos pouco, porque nós somos pouco criativos, e nós temos pouco a pedir, muito a agradecer. Mas quando nós falamos de nós, 10 minutos é muito. Mas quando oramos a palavra, meu querido, o Espírito acende uma chama,
Você pensou que ia lá para orar pela tua família, você ora pela tua família, o Espírito Santo te enche, você ora pela igreja, você ora por todo mundo, você ora pelo ministério da igreja, você ora pela nação, você ora pelo governo, você ora pela saúde, você ora pelos enfermos. Se você começa a orar, você começa a entrar, o mundo espiritual, Deus começa a abrir a tua visão, você começa a entrar e você começa a se alegrar, e aquilo começa a encher o teu coração, e daqui a pouco você já está orando em línguas, e você conhece mais a Deus. Por quê? Porque você está entrando nos átrios do Senhor, você está entrando nas profundezas, meu querido. Hebreus fala sobre isso. Acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, a fim de alcançarmos socorro, acharmos misericórdia em tempo oportuno. Abra o teu coração, achegue ao Senhor, achegai-vos ao Senhor, Tiago, e Ele se chegará a vós. Quando nos aproximamos de Deus, conhecemos mais a excelência de Deus. Versículo 14, sabendo, isso é certeza, não é dúvida, não é talvez, não é um dia talvez, será, se não é certeza, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, leia o final comigo, nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Você crê que vai chegar esse dia? Eu creio também. 15, porque tudo isto é por amor de vós. Tudo está escrito aqui é por amor da tua vida. Para que a graça, mais uma vez para quê, né? Deus usa muito mais o para quê do que o porquê. A gente usa muito mais o porquê do que o para quê. Deus sempre tem o propósito de nos ensinar, de não nos questionar. A gente tem muito mais a vontade de questionar do que aprender. Então quando ele diz para quê, a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar ações de graça para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Eu aprendo aqui outro ponto. Se nós queremos conhecer a excelência de Deus, temos que compreender o que Deus é. Nós somos uniforme, Deus é multiforme. Quando que ele diz graça, e depois ele diz abundar ações de graças, multiforme, várias formas de agir em uma pessoa só. É três, mas é um. É um Deus trino, é um Deus verdadeiro, é um Deus multiforme. A excelência de Deus está na sua trindade e na sua multiforme graça. E quando conhecemos a graça por causa do amor, nós entramos nas profundezas de Deus, amém? E a gente soma? Não, multiplica. É muito mais poderoso que somar. Multiplica por meio de muitos. Todos são abençoados e recebem ações de graça para a glória de Deus. A graça de Cristo é conhecida em nosso coração, a partir do momento que abrimos o coração para receber a excelência de Deus. Por isso, versículo 16, não desfalecemos. Algumas versões, por isso não desanimemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, olha o que diz, o interior contudo se renova a cada dia. Há uma palavra de Deus, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. O homem fora, o homem exterior, se perde, se corrompe, se envelhece. O tempo muitas vezes estraga, mas o homem que tem Deus no coração, o homem que tem o Espírito Santo dele, a mulher que tem o Espírito Santo dentro dela, Deus no coração, se renova a cada dia, se renova a cada dia, se renova. O cristão, quanto mais velho, melhor. O cristão, quanto mais tempo com Deus, melhor. Quanto mais ele está com Deus, mais a unção está sobre a vida dele. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso corpo está entregue à velhice, às rugas, às manchas. Mas quando o nosso interior é renovado, até isso é transformado. Mas é para provar que aqui dentro é o plano de Deus, de trabalhar com o nosso coração, com a nossa vida, e nos renova a cada dia. Vou ler de novo. Por isso não desanimemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Esta noite receba o renovo que Deus tem preparado para você. Este dia o Senhor fez para a tua vida. Esse dia o Senhor preparou coisas grandes para o teu coração. Por quê? Olha a resposta de todos os questionamentos. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Conhecemos a excelência de Deus também através das lutas. Lutas não são problemas, são leve e momentânea tribulação. Leve porque não nos destrói, momentânea porque passa rápido.
porque o nosso Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Você pode dizer amém? E para terminar, não atentando nós naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporal e aquilo que não se vê são coisas eternas. Nosso coração tem que estar priorizando coisa eterna, aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu creio. Eu creio, por isso eu falo, e eu creio, por isso eu vejo. Eu não estou vivendo aquilo que eu estou vendo. Eu não estou vivendo o Brasil de acordo com o que eu estou vendo na mídia. Eu já creio numa nação transformada. Eu já creio numa nação abençoada. Eu já creio numa nação avivada. Eu não olho meu filho, meu marido, minha esposa, minha família pelo problema que eu vejo. Eu já creio que ele será transformado. Eu não olho o meu problema ali no meu trabalho pelaquilo que eu vejo. Eu já creio que ele será transformado. Eu já vejo com os olhos da fé. E eu profetizo com os olhos da fé. Eu vejo a tua vida transformada, teu casamento abençoado, teus relacionamentos abençoados, tua família, profetizo, bem sucedido. Em nome de Jesus eu declaro que toda sorte de bênçãos venha sobre a tua casa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e que a bênção deste Deus venha sobre a tua vida esta noite e sempre, porque Davi era um homem rejeitado, largado pelos seus irmãos. O Deus mandou chamar. Quando Deus mandou chamar, aquele homem vai lá e fala: Davi, deixa as ovelhas com guarda. Ele deixa as ovelhas com guarda, ele volta ali para o lugar onde ele não devia ter saído e chega lá na presença de Saul e senta. E Saul tinha lançado uma palavra para o pai dele: vai buscar teu filho. Enquanto teu filho mais novo não chegar, nós não nos sentaremos à mesa. Davi chega então, senta à mesa, eles servem do banquete e ele é desafiado. E então aquele homem que muitas vezes é criticado, ele pensa: agora acabou minha crítica. Agora acabou meu problema, eu já estou vendo minha vitória. Mas mais uma vez ele é criticado. A Bíblia diz, eu estava lendo esses dias, que diz assim: mas você vai lutar contra o gigante, você ainda é moço. Ele já tinha passado por tanta coisa, e ainda teve que tomar mais uma paulada. Mas ele diz: não importa, eu creio que Deus me chamou para isso, e para isso eu vou fazer. Ele se levanta, e ele vai enfrentar o gigante. Sabe, querido, ele foi enfrentar o gigante. Na cabeça daquele homem, eu aqui digo eu: passou, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei o urso, meu Deus me capacitou. O problema cresceu, agora é o gigante. Mas o mesmo Deus que me ajudou a destruir um, por causa de uma ovelha, o mesmo Deus que me ajudou a destruir outro, por causa de outra ovelha, me ajudará a destruir um gigante, por causa de uma nação. Porque Deus vai me ajudar a vencer essa nação. Aquele homem, ele não diz assim: eu quero espada e lança. Tanto que deram uma roupa para ele, né, Rafa? Nem serviu. Ele não era nem especialista naquela roupa. Ele diz: não, deixa eu do meu jeito mesmo. E ele vai do jeito dele e se prepara. E ele prepara o quê? Coisas físicas? Também, aquela funda pedrinha, 5 pedras ali do ribeiro, ele prepara. Mas o que ele mais se preparou, meu querido, era espiritualmente. Porque ele não estava atentando naquilo que ele via, ele estava atentando naquilo que ele cria. Porque aquilo que ele via era 5 pedrinhas, gente, uma funda. Ele estava vendo um gigante de mais de 3 metros de altura. Você acha que aquilo que ele via era poderoso para destruir e ganhar uma nação? Não, mas aquilo que ele cria era. Você pode estar esta noite olhando 5 pedras do ribeiro, você pode estar olhando o ribeiro e olhando uma funda na tua mão, e um gigante na tua frente, mas Deus manda te dizer: olha a vitória, olha a glória, olha o poder de Deus, olha a eterno peso de glória que está escrito aqui no versículo anterior, olha o que Deus vai fazer, olha o milagre, olha o amanhã. Não fica olhando hoje. Hoje tem problema, hoje tem gigante, hoje só tem pedrinha. A pedrinha aos seus olhos não é suficiente, mas aos olhos de Deus é a glória de Deus que vai ser revelada na sua vida. Então aquele homem vai e ele diz assim: eu vou e essa pedra te derruba? Não. Ele conhecia a história. Ele era moço mais experiente, um moço mais prudente. Ele diz assim: tu vens a mim com espada e com lança? Ele sabia o que era espada e lança. Eu vou a ti em nome do Senhor. Ele estava dizendo no mundo espiritual: eu não vou naquilo que eu vejo, você vem naquilo que você vê. Eu vou a ti em nome do Senhor. E na hora que ele vai lá e atira aquela pedra derruba o gigante. Não foi uma pedra que derrubou um homem,
Foi o poder de Deus, foi a fé, foi o Espírito Santo que fez o homem cair por terra, assim como as muralhas de Jericó. Não foi tocada de chofar, meu querido, que destruiu as muralhas de Jericó. Foi a obediência e foi a fé dos homens de Deus e a concordância. Quando eles juntos tocaram, Deus falou: eu aprovo. Derruba, porque eu aprovo. Deus aprova a tua obediência. Quando eu paro de olhar o problema, olhar a circunstância, e eu começo a olhar com os olhos da fé, Deus aprova as minhas decisões. Quando eu paro de olhar pelo benefício material, pelo benefício físico, e já começo a olhar no mundo espiritual. Eu já começo a olhar no mundo espiritual. Quando nós viemos aqui há 2 anos atrás, agora esse mês de abril vai ver este prédio, algumas pessoas falaram: região central, é muito complicado, mas eu já via vocês sentados. Aí onde vocês estão, no meio tinha uma parede. Eu já vi a parede caindo, eu já vi a vida sendo restaurada. Eu falei: Senhor, aquilo que eu vejo é uma parede, é um teto destruído, é tudo detonado, é os pisos, a maioria quebrada, é um negócio feio, mas Senhor, me mostra a tua glória. Eu não quero viver aquilo que eu vejo, eu quero viver aquilo que eu creio. Senhor, eu quero ver as pessoas chegando na igreja, eu quero ver vidas chorando, sendo curadas no altar de Deus. Pai, em nome de Jesus, concretiza. E o que aconteceu, irmãos? Deus deu graça. Em 45 dias, quando nós pegamos a chave, os irmãos vão lembrar, do dia que pegamos a chave, né, Barranco? Para o dia que inaugurou, 45 dias de milagre. Em 45 dias, tudo isso aqui ficou pronto. Porque muitos irmãos trabalharam, porque muitos irmãos vieram pintar, porque muita gente se batalhou, orou, jejuou, consagrou, ofertou, e Deus é glorificado. Não olhe aquilo que você está enfrentando, e você vai voltar amanhã para segunda-feira, ou daqui a pouco para sua casa, e vai enfrentar a tua realidade. Não olhe a realidade, olhe com os olhos da fé. Já veja a vitória. Davi foi o maior rei de Israel, governou menos tempo que Saul, mas fez muito mais que Saul. Foi um homem honrado por Deus. Deus quer honrar a tua vida. Não se intimida. Querem te intimidar, mas não se intimida. Receba essa palavra. Querem te ridicularizar, mas não se intimida. Querem te perseguir, mas não te alcançarão. Você pode estar abatido, a gente leu hoje, mas não destruído. Esse homem Davi sai de lá, de trás do meio do povo, das malhadas, sendo pastor de ovelha, para governar um povo. Você muitas vezes diz: ninguém está me vendo, só a ovelha está me vendo. Não, não, Deus está te vendo. Deus sabe que você é o filho mais novo de Jessé. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe a tua história. Deus tem o melhor para a tua vida. E assim como eu disse esses dias aqui, Jefité foi convidado ali para voltar de Tobi para Gileade. Deus está dizendo para você esta noite: eu quero algo novo. Eu quero provar o teu coração. E eu quero que você prove a minha presença. Provar e ver de que eu sou bom. E a minha misericórdia dura para a sua vida, para sempre. Provar e ver de que eu sou Deus da tua família, eu sou Deus do teu coração. Não deixe as aves de rapina roubar a semente, roubar a palavra, roubar o que você recebeu, está recebendo e vai receber essa noite aqui. Que essa palavra caia no teu coração, traga vida, esperança, milagre. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, abra a visão. Eu vou crer, Ele é gigante, mas é maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio, veio contra mim, mas vai contra o meu Deus. Contra mim pode vencer, mas nada vence o meu Deus. E é no meu Deus que eu vou vencer essa batalha. A excelência de Deus, que ela possa ser manifesta em seu dia a dia, em seus relacionamentos, sua casa, teus planos, teus sonhos, tua família. Que você possa conhecer mais desse Deus, que em Cristo Jesus, Ele veio, Ele morreu, ressuscitou e comprou você por um alto e precioso sangue. Ele não pediu emprestado, não. Ele comprou. É uma garantia. A cruz do Calvário está vazia. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Deus. Não há outro. Você depende dEle. Eu dependo dEle. Nós dependemos dEle. É dEle que vem nosso socorro. É dEle que vem a estratégia. É dEle que vem a visão. A pedra está lá. A pedra é um instrumento, mas não é o que vence a tua batalha. O que vence a tua batalha é a palavra. Ora a palavra, declara a palavra. Que toda sorte de bênçãos venha sobre a tua vida.
que haja renovo no teu coração, renovo na tua casa, renovo nos teus sonhos, renovo na tua vida, renovo na tua esperança,